Página 184 tem uma dica muito importante sobre os pronomes oblíquos. Acompanhe. Os pronomes oblíquos o, a, os e as sofrem modificação quando vêm depois de verbos terminados, em geral, por R e M. Então, vejamos a seguir um exemplo dos verbos vender e comprar, com a terminação R. Vender a bola. Vender mais o pronome oblíquo a, então esse verbo ele vai se transformar em vendê-la após a junção do pronome oblíquo a. Lembre-se da regra. Eles sofrem modificação somente quando vem depois de verbos terminados, em geral, por R e M. Então, nesse caso, fica vendê-la. Vender as bolas. Vender mais o pronome oblíquo as, então eu vou ter a palavra vendê-las. Comprar o livro. Percebam que o verbo comprar, ele tem a terminação R. Então, o que vai acontecer? Ele vai sofrer uma modificação. Comprar mais o pronome oblíquo o vai ficar comprá-lo. Então, se eu digo vou comprar o livro, eu posso substituir, lembrem-se lá do início da explicação, eu posso substituir a palavra livro pelo pronome o, então vai ficar comprá-lo, vou comprá-lo. Comprar o quê? Do que eu estou falando? De que objeto eu estou falando? Estou falando do livro. Comprar os livros. Então, percebam aí, comprar, mas os pronomes oblíquos, né? O pronome os, então vai ficar comprá-los. Então, prestem bastante atenção nessa regrinha. Eu gostaria, inclusive, que vocês marcassem, utilizassem o marca-texto de vocês em cima dessa regra. Utilizem o marca-texto, porque é uma regrinha importante que vocês precisam aprender quando for necessário fazer essa modificação. Então, quando os verbos terminarem em R e M, vai se ter essa modificação aí dos pronomes oblíquos, certo? Dando continuidade à regrinha, agora nós vamos ver os verbos terminados em M, que é o verbo deem e o verbo comeram. Prestem atenção. Deem a flor. Deem mais o pronome oblíquo a fica deem-na. Deem as flores. Deem mais o pronome oblíquo as fica deem-nas. Comeram o doce. Comeram mais o pronome o fica comeram-no. Comeram os doces. Comeram mais os fica comeram-nos. Então, prestem bastante atenção nessa regra, né? Eles só vão sofrer modificações, os pronomes oblíquos o, a, os e as, quando vem depois de verbos terminados em geral por R e M. Então, agora vamos acompanhar alguns exemplos de pronomes pessoais do caso reto. Nós temos algumas frases e em seguida nós vamos classificar cada um, certo? Quando tu fores, leva as flores. Nessa frase, nós temos o pronome pessoal do caso reto, tu. E esse pronome tu, ele está na segunda pessoa do singular, certo? Todos nós desejamos ser felizes. Aonde está o pronome pessoal do caso reto? Nós. Acertou quem falou nós. Então, esse pronome nós, ele está na primeira pessoa do plural. Lembrem-se sempre da tabelinha que nós vimos lá na parte da música, no início do vídeo, certo? Ora eu choro, ora eu rio. Nesse caso, o pronome pessoal do caso reto é eu e está na primeira pessoa do singular.
Amai-vos uns aos outros. Olha só que frase linda. Amai-vos uns aos outros. Nesse caso, nós temos como pronome pessoal do caso reto, vós, que está na segunda pessoa do plural. Então, agora a última frase, vamos ver se vocês acertam aí a classificação. Quando ele chega, chega a alegria. E aí, aonde é que está o pronome? Acertou quem disse ele. E qual será a classificação desse pronome? Pensem aí rapidinho. Vamos lá? Ele está onde? Que pessoa? Está na terceira pessoa do singular. Então, esses exemplos não deixam também de ser uma forma de vocês exercitarem e vocês irem compreendendo se realmente vocês conseguiram de fato entender o que é a primeira pessoa, o que é a segunda, o que é a terceira, certo? Agora vejamos a seguir alguns exemplos de pronomes oblíquos. A primeira frase diz assim: você vai viajar comigo e com a vovó para Recife? Prestem atenção que nós temos aí as palavras grifadas dentro dessa frase, comigo e com a vovó. Eu poderia substituir esse comigo e com a vovó por qual pronome oblíquo? E aí, o que vocês me dizem? Nós poderíamos substituir por conosco. Então, a frase ficaria: você quer viajar conosco para Recife? Então, nesse caso, eu fiz uma substituição. Eu retirei comigo e com a vovó e acrescentei o pronome oblíquo conosco. Próxima frase. Ela deu um belo vestido para mim. Nesse caso, observem aí as palavras que estão destacadas. Para mim. Eu poderia substituir esse para mim por qual pronome do caso oblíquo? Pensem aí um pouquinho. Qual seria a substituição que eu poderia fazer? Ela deu um belo vestido para mim. Esse para mim eu poderia substituir pelo pronome me. Então, ela me deu um belo vestido. Né? Estaria aí na primeira pessoa do singular. Próxima frase. Ontem ele enviou flores para a namorada. Observem as palavras que estão destacadas. Para a namorada. Nesse caso, como é que vai ficar essa substituição? Para a namorada. Que pronome eu poderia utilizar aí? O pronome lhe. Ontem ele enviou-lhe flores. Então, eu retiraria esse para a namorada. Então, esse lhe é um pronome pessoal, do caso oblíquo, que está na terceira pessoa do singular. Então, além dos pronomes pessoais do caso reto e oblíquo, nós também temos os pronomes pessoais de tratamento. Os pronomes de tratamento são aqueles que indicam um trato cortês, ou seja, informal. Eles sempre concordam com o verbo na terceira pessoa. Quando falamos diretamente com a pessoa, usamos o pronome de tratamento na forma vossa, como por exemplo, Vossa Alteza precisa descansar. Nesse caso, eu estou falando diretamente com a pessoa. Quando falamos sobre a pessoa, usamos o pronome de tratamento na forma sua. Sua Alteza retornará em breve. Então, quando eu estou falando sobre a pessoa, não estou falando diretamente com ela, eu utilizo sua, o pronome de tratamento sua. E quando eu falo diretamente com a pessoa, eu utilizo o pronome de tratamento vossa. O pronome de tratamento, ele é um pronome pessoal, usado no tratamento familiar, cortês e cerimonioso. Vamos acompanhar na página 185 a leitura de um pequeno texto e observem aí as expressões que estão destacadas. Na delegacia, o delegado pergunta para um réu: qual é a sua profissão?
Vossa Senhoria me fez uma pergunta difícil. Não tenho profissão, não. Então pergunta para o segundo. E você, o que faz? Vossa Senhoria pode não acreditar, mas eu ajudo ele. Então as palavras você, Vossa Senhoria, são chamados de pronomes pessoais de tratamento. Então, os pronomes de tratamento são aqueles que indicam um trato cortês ou informal, referem-se à segunda pessoa, mas a concordância deve ser sempre na terceira pessoa. Então, vocês podem observar essa tabelinha. Ela está presente na página 186, mas eu sugiro que vocês copiem essa que nós apresentamos aqui no caderno, porque ela está um pouco mais completa do que a gramática de vocês, certo? Aqui temos exemplos de alguns dos principais pronomes pessoais de tratamento com a sua abreviatura. Então, nós temos você, que é um tratamento familiar, usado para amigos, pessoas íntimas. Senhor e senhora, que é um tratamento de respeito. Vossa Senhoria, que é um tratamento cerimonioso para pessoas que ocupam cargos elevados, como diretores, gerentes, e na correspondência comercial. Nós temos Vossa Excelência, que é um tratamento para altas autoridades, como presidente da República, ministros, senadores e deputados. Vossa Eminência, que é um tratamento para cardeais. Vossa Santidade, que é um tratamento para o Papa. Vossa Alteza, que é um tratamento para príncipes e duques. Vossa Magnificência, que é um tratamento para reitores de universidades. Vossa Majestade, que é para reis e rainhas. Vossa Reverendíssima, que é um tratamento para sacerdotes, como no caso, os padres. Vamos acompanhar agora uma charge de Lila, que diz assim: Vossa Excelência não acha que, aumentando o nosso salário, agora o povo vai ficar indignado? Homem, deixe para pensar no povo na véspera da eleição. É quando estaremos precisando do voto deles. Então, observem aí que na charge aparece o pronome de tratamento Vossa Excelência. Esse Vossa Excelência é utilizado para quê? Pensem aí um pouquinho e respondam. Acertou quem disse que Vossa Excelência é utilizado para altas autoridades, como presidente da República, ministros, senadores e deputados. Então, crianças, estamos encerrando mais uma aula de gramática. Espero que vocês tenham compreendido bastante sobre o uso dos pronomes do caso reto, do caso oblíquo e os pronomes de tratamento. Agora é hora de exercitar o que vocês aprenderam na aula de hoje. Bons estudos!